Olá, é com grande alegria que nós estamos novamente reunidos, mais uma quarta-feira, às 19h30, para que nós possamos dar sequência no nosso curso do primeiro ano do Aprendizes do Evangelho da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E na noite de hoje, nós vamos abordar o capítulo 3, Planos da Treva, e o capítulo 4, Tragédias e Esperanças, da segunda parte do livro Há 2000 anos, cujo autor espiritual é Emmanuel. Todas as imagens aqui utilizadas foram autorizadas pela Federação Espírita Brasileira. Passaram 13 anos. Flávia estava com 22 anos de idade. Sua aparência física era da sua mãe, Lívia, porém, o seu temperamento era reflexo do pai, orgulhosa, vaidosa, uma legítima patrícia. Após o casamento, Plínio e Flávia encontravam-se morando no lar dos pais do noivo, em companhia da sogra Calpurnia. O judeu Saul, com pretexto de negócios, permaneceu em Roma, não retornando para Massília, de modo que frequentemente encontrava-se com o senador Públio Lentulus, sendo arguido pelo mesmo se seu pai não seria André de Gioras, em decorrência da semelhança física entre eles, fato que foi negado por Saul. Seu plano de vingança ainda ardia em seu peito, desde o instante em que ele viu a bela e graciosa Flávia, foi despertado em seu coração sentimentos não nobres, o que não fazia questão de esconder todo o seu interesse e admiração pela bela jovem, chegando até mesmo a conjecturar que se ela o amasse, seria até capaz de esquecer todo o seu plano de vingança, indo até mesmo buscar o seu irmão Marcos Lentulus para o lar paterno. Caso isso não ocorresse, daria sequência na trama diabólica. Corria já o ano de 47. Aurélia, não gostando de perder Plínio, a conselho da mãe, procuraram discretamente Araxés, o feiticeiro, iniciado no Antigo Egito, desviada da missão da caridade, face à paixão pelo dinheiro. Adentram na casa que ele fazia os atendimentos, entre retortas, potes fumegantes, pacotes de plantas e substâncias diversas. Mergulhou a cabeça nas mãos, como se estivesse devassando o mundo invisível. Após longos minutos de concentração, relata com precisão impressionante outras vidas de Aurélia, onde Plínio já lhe fora objeto de predileções num passado longínquo. Inclusive, já o tentou seduzir, e ele não lhe pertencia, sugerindo que ela deveria aceitar que entre eles havia uma nítida separação nas linhas do destino. Orienta que seria melhor para ela não interferir no casamento entre Plínio e Flávia, pois o que ela imagina ser amor é puro capricho de mulher volúvel e fácil, além de criar para si própria futuros agravos, visto que ela ainda não era capaz de sentir um amor de renúncia e sublimação. Fúlvia, a mãe, toma as dores da filha e, entre insultos de todos os lados, sai com a filha faiscando de raiva. Enquanto isso, na residência dos Severos, Plínio começa a receber diversas condecorações, fruto da sua competência e vitalidade física. Cresce em orgulho e vaidade e decresce em generosidade. Com isso, ele é muito assediado, o que desperta em Flávia um ciúme doentio,
apresentando um comportamento ríspido e arredio, o que reforça o comportamento não nobre do seu marido, procurando consolo nos braços de inúmeras amantes, dentre elas Aurélia. Em meados dos anos 50, Sálvio falece e nos próximos 2 anos, Fúvia adoece gravemente, vitimada por feridas cancerosas difusas pelo seu corpo. Emiliano, marido de Aurélia, não correspondia ao tipo de homem que seu temperamento desejava. 2 horas depois, novo personagem o procura com objetivo semelhante. Era Saul, desejando possuir Flávia a qualquer preço. Após a habitual concentração, Araxés sorriu, como quem havia encontrado mais uma estranha coincidência, e recomendou que ele não interferisse nos destinos do casal, referindo-se a desvios do passado de Saul. Mas Saul oferece uma bolsa com moedas e insiste para que Araxés lhe consiga a simpatia de Flávia. Os olhos do mago faiscaram de ambição. Araxés volta atrás e diz que talvez haja um instante propício, que deve ocorrer dentro de alguns anos. A relação do casal será posta à prova, mas que antes disso qualquer esforço será inútil. Saul parte então para Massília, onde tinha negócios, para voltar oportunamente. Esse afresco de Michelangelo, que se encontra na Capela Sistina do Vaticano, pode representar o quão era frequente a realização de consultas a pitonisas, magos, aos oráculos desde a época da antiguidade. Nessa época, a perseguição aos cristãos era implacável. Entre eles, fazer o sinal da cruz era uma senha para que pudessem se reconhecer. O distanciamento emocional entre Lívia e Públio Lentulus era permanente. Ela, juntamente com sua criada e amiga Ana, sempre que podiam, buscavam as reuniões secretas das catacumbas para ouvir as pregações do Evangelho de Jesus, mas, sobretudo, faziam questão de comparecer quando algum apóstolo fosse para Roma. Ela tinha autorização do marido de usar as suas próprias vestes de patrícia romana, exibindo coragem, serenidade, resignação e uma fé ardente em seu coração, sentia-se cada vez mais fortalecida espiritualmente, pois só Jesus era capaz de dulcificar as úlceras da sua alma, e sua fé era um archote luminoso que clareava sua estrada dolorosa. E era nas catacumbas, às escondidas, que essas reuniões cristãs eram realizadas. Sua filha Aurélia, embevecida com a vida leviana que levava entre festas ruidosas em busca de afeto, e rebelde esposa, não se dignou a cuidar da sua mãe enferma, ficando Fúvia aos cuidados do genro Emiliano, alma nobre e virtuosa que zelava pela senhora. Entre períodos que oscilavam entre devaneios e lucidez, confessa Emiliano que teve uma existência miserável, cheia de crimes, fora uma esposa desleal, com um passado sombrio e criminoso, e que hoje chorava lágrimas de arrependimento, reconhecendo ter sido uma mãe desnaturada que reforçou o comportamento menos nobre da filha. Passa a ter visões do espírito Sulpício Tarquínios, como criatura trevosa, sedenta de vingança. Fica por 2 anos acamada
e reconhece ser a responsável pelos desvios conjugais de Aurélia com Plínio, cujas traições chegaram até acontecer dentro do próprio lar. Aurélia, escutando esta confissão de sua mãe a Emiliano, após chegar de uma festa, com seu coração frio e impiedoso, envenena sua própria mãe. Com isso, no antigo lar do pretor Sálvio, encontram-se dois corações que se odeiam. Ela, permanecendo a esposa infiel, e ele, acometido de uma tristeza profunda. Era o ano de 54 depois de Cristo, e sobe ao poder Domiciano Nero, como o novo César. Inicia-se uma era de crimes tenebrosos, medidas que humilhavam o Senado e uma corte que apresentava um comportamento depravado. No ano 56, o jovem de 13 anos Britânios é envenenado. Emiliano Lúcius se posiciona descontente com os acontecimentos fruto da tirania política do novo imperador. Certo dia, chegando em sua casa, percebe que no quarto ao lado encontram-se embriagados Aurélia e Plínio em encontro amoroso. Frente à situação, profundamente decepcionado com seu ambiente doméstico, opta por suicidar-se ingerindo cicuta. Na época, cogita-se até ter sido em decorrência de alguma conspiração. Aurélia, agora sozinha, entregava-se cada vez mais aos desvarios. Chega o ano de 57. Saúl de Giornas instala-se em Roma em definitivo. Tornara-se um homem rico devido ao comércio de peles no Oriente. Continua seu interesse pela Flávia, sendo que esta somente o enxerga como um amigo e irmão. Durante todos esses anos, Flávia adota uma postura resignada perante o comportamento doentio do seu marido Plínio, encontrando em Calpurnia, sua sogra, e em seu pai, grandes confidentes. Os recursos econômicos de Plínio começam a se esvair, visto a vida de ostentação, vinhos, mulheres e ambientes luxuosos que gostava de frequentar. No mesmo ano, Calpurnia adoece. Seu filho Agripa Severus retorna para o lar materno, ainda nutrindo em seu coração o amor por Flávia, porém sempre mantendo um comportamento respeitoso entre eles. Afinal, ela era a esposa do seu irmão. Saul, enciumado com a presença de Agripa, semeia ciúme e desconfiança em Plínio, quanto à ligação dos dois. Entra o ano de 58 e um fato começava a chamar a atenção. A dedicação de Lívia junto a Calpurnia era impressionante. Durante 8 meses ininterruptos estava a postos dia e noite sem descanso, de modo que a própria Calpurnia percebeu a superioridade moral de Lívia, bem como daquela doutrina do Nazareno que recomendava confortar os enfermos e os tristes, que lhe era apresentado por ela, confrontando com a dos deuses que amavam os ricos e os sacrifícios no templo. Houve uma grande renovação nos sentimentos de Calpurnia, sendo muito comum vê-las em oração, após as quais a senhora sentia um enorme conforto em suas dores. Nos primeiros dias de 58, Calpurnia piora e solicita a presença de Públio para confiar-lhe suas últimas disposições. Disse ela a Públio: "Não quero levar para o túmulo o remorso de uma falta que cometi há mais de 10 anos. Quando lhe transmiti a minha percepção errônea a respeito de Lívia. Por 11 anos orei e ofereci sacrifícios para que os deuses me inspirassem
a verdade sobre o assunto, e só hoje me foi dado obtê-la. Era muito cedo e estava só, quando no meio de uma luz difusa e azulada vi Flamínio, que me veio avisar que dentro em pouco estarei com ele. Confortada, pensei em indagar a respeito da dúvida cruel, e antes que o fizesse, ele disse: Lívia é uma criatura imaculada e inocente. O senador fez um esforço enorme para enxugar as lágrimas, acreditando na velha amiga que lhe indagou o que fazer para corrigir tamanha falta. Públio informa a Calpurnia que o Estado realizará grande festa para coroar de mirto e rosas os senadores com mais de 20 anos de serviço ao Império. Depois de receber a homenagem, irá pedir perdão a Lívia. Mais tarde, Calpurnia, na hora extrema, encontra forças para pedir perdão a Lívia. Foram as suas últimas palavras. Na antevéspera da festa de premiação, Públio imaginava a maneira mais doce de se dirigir novamente à companheira. Dirige-se à porta do seu quarto, quando a ouve cantar em voz melodiosa, como se fosse o lamento de um rouxinol apunhalado. O senador, com os olhos marejados de lágrimas, pensa consigo mesmo: sim, Lívia, daqui a 2 dias hei de provar-te que fostes sempre a luz da minha vida inteira. Lívia encontrava-se ajoelhada em prece em seu quarto, diante da cruz de Simeão, que com seus olhos espirituais mais dilatados, viu uma claridade tão intensa a lhe dizer: Filha, regozija-te no Senhor, porque são chegadas as vésperas da tua ventura eterna e imorredoura. Eleva o teu pensamento humilde a Jesus, porque não está longe o instante ditoso da tua glória na entrada do teu reino. Lívia deixou transparecer no olhar uma atitude de alegria e surpresa, mas cheia de confiança e fé na providência divina. Guardou nos refolhos mais íntimos do coração o conforto daquelas palavras sacrossantas. E com isso nós chegamos ao término do nosso capítulo 4, deixando para que vocês possam responder a seguinte questão reflexiva. Comente sobre a mediunidade de Araxés. Desejamos a todos uma excelente semana e, dando continuidade, nós vamos agora prosseguir com as vibrações da noite de hoje.